declara aqui, né? Diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. O Evangelho é de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Quem esteve na célula semana passada vai se lembrar dessa passagem, porque foi essa passagem que nós meditamos, né, na semana passada, sim ou não? Aleluia. Quem não vai na célula também, irmãos, fica aqui o meu conselho para vocês: frequente uma célula, participe de uma célula, você vai ser muito edificado. A célula é o lugar onde nós cuidamos melhor da igreja, é um lugar onde que eu enviei pessoas, que eu confio nessas pessoas, eu treinei essas pessoas, para que elas assistam vocês lá, porque a gente não consegue ir na casa de todo mundo, não é? E às vezes fica difícil da gente pastorear um rebanho que vai aumentando a cada dia. Nosso rebanho está crescendo, nossa igreja está crescendo, então fica difícil para a gente pastorear. E o que a gente faz então? A gente usa os grupos familiares, né? Os grupos domésticos, as células nos lares, a casa de oração, a casa de paz, sei lá, um lugar onde se reúnem pessoas, e a gente envia para lá pessoas que nos representam ali, que estão ali com a mesma visão, no mesmo propósito, fazendo tudo que a gente os ensina. E então você vai estar ali recebendo daquilo que eles recebem nas nossas reuniões de liderança aqui da igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos entenderam aí? Então, teve a célula semana passada, terça-feira, e a mensagem foi o paralítico de Cafarnaum, né? E nós vamos ler aqui, então, algumas coisas que o Senhor colocou em meu coração para ressaltar dentro daquilo que foi aprendido, daquilo que foi ministrado na célula dessa semana. Então, capítulo 2 de Marcos diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ficava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia! E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém, queridos?
Podeis assentar-se em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, quando a gente coloca os olhos aqui nesse texto, eu começo a entender que nós olhamos com os nossos olhos naturais situações em que nós estamos acostumados com essas situações, porque nós somos pessoas feitas de carne e osso. Então, desde criança, nós aprendemos os limites que nos são impostos pela natureza, pela física, não é? Tem uma lei da física que diz assim: 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Sim ou não? Então a gente está acostumado com essa coisa, porque nós fomos treinados assim, nós fomos educados assim, nós aprendemos limites. Por exemplo, o limite, eu sei até onde eu posso chegar no mar, eu vou entrando no mar, mas eu sei o limite que eu posso ir no mar, porque eu estou limitado a isso. Eu fui ensinado que se eu for muito eu vou afundar e vou morrer afogado. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e olha para as coisas de Deus, a gente percebe, irmãos, que essas leis do mundo físico, elas não funcionam muito bem quando nós nos colocamos no mundo espiritual, quando nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, a nossa fé para o espiritual. Porque eu olhando para a Bíblia, aquilo que muitas vezes no físico as pessoas afundam, mas quando as mesmas pessoas usam o espiritual, a fé, eles andam por cima das águas. Aleluia! Louvado seja Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aí? E quando não conseguem andar sobre as águas, porque são muitas pessoas que precisam passar, e às vezes nem todas vão ter a mesma fé de pisar e passar por cima das águas, então é possível que alguém com uma fé mais forte, como Moisés, por exemplo, levanta o seu cajado, então as águas elas vão se separar para que aquelas pessoas todas passem. Quantos estão comigo e estão entendendo? Se você está entendendo aí, meu irmão, vai se manifestando em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Então aquilo que é natural, aquilo que a física não compreende, não sabe por que acontece, a Bíblia explica. Isso é através da fé. E através da fé, uma igreja forte rompe barreiras. Talvez fosse esse o nome da pregação dessa manhã. Uma igreja forte, através da fé, rompe barreiras. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quantos têm fé aqui para romper barreiras? Aleluia. Então nós vamos aprender aqui nessa passagem sobre o paralítico de Cafarnaum algumas coisas muito importantes. A Bíblia diz que alguns dias depois do quê? Depois de tudo que Jesus já estava fazendo, ele entrou outra vez em Cafarnaum. Cafarnaum, queridos, para quem não sabe, é a cidade de Jesus, é o lugar da morada de Jesus. Jesus habitava em Cafarnaum. Quando você vai para Israel e você vai para Galiléia, Cafarnaum é uma cidade da Galiléia. E você vai entrar na cidade de Cafarnaum, então tem um portal, e você vai ter que atravessar esse portal. E em cima está escrito assim: Cafarnaum, cidade de Jesus. Aleluia! Cidade de Jesus, é a cidade que Jesus foi morar. Até aos 30 anos, ele morava em Nazaré com Maria. Maria, José foram morar em Nazaré, na Galiléia. Mas quando Jesus ele completa 30 anos de idade, então ele deixa Maria e ele vai habitar numa cidade próxima de Nazaré, na Galiléia também, mas é uma cidade marítima agora. E ele vai então para Cafarnaum. E é ali, na beira do mar da Galiléia, que ele então vai fazendo os seus primeiros discípulos. E Jesus então, portanto, você vai ver em vários textos que Jesus saía, ia fazer a obra, fazia as coisas, mas voltava para Cafarnaum. É o que está escrito aqui no versículo 1, Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, porque é ali a casa dele. E aí, soube-se, coloca por favor aqui de novo o versículo 1.
Então, alguns dias depois, prestem atenção nessa passagem, queridos, como que é tremendo o que nós vamos aprender aqui. Louvado seja Deus. E soube-se que ele estava onde, irmãos? Em casa. Aleluia. Então, Jesus estava lá, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. A casa de Jesus é Cafarnaum. Ele estava em casa, na casa dele. Aleluia. Agora, irmãos, logo se ajuntaram, verso 2, logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciaram o quê? Jesus dentro da casa dele, irmãos, ele fazia célula. As pessoas iam lá, juntavam-se tantas pessoas na casa de Jesus, irmãos. A casa de Jesus era aberta para fazer o quê? O que está aqui bem no finalzinho? Anunciava-lhes a palavra. A casa de Jesus não era lugar de encontro para fazer fofoca. A casa de Jesus não era um lugar de encontro para ficar fazendo isso ou aquilo. A casa de Jesus estava aberta para que as pessoas pudessem vir receber a palavra. Aleluia. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: a sua casa é o lugar da palavra. Aleluia, bendito seja Deus. Irmãos, não tem um lugar melhor para a sua família receber a palavra do que na sua casa. Às vezes você está tentando levar os seus parentes até os pés de Jesus, você está tentando ganhar os seus familiares para Jesus, mas eles não vêm quando você convida, vamos na minha igreja, eles não vêm, eles têm receio da igreja, preconceitos. Infelizmente, irmãos, de um tempo para cá, infelizmente, com a proliferação das igrejas, hoje a gente sabe que existem igrejas e existem igrejas. Hello! Existem pastores e existem pastores. Quantos estão entendendo? E aí o que acontece? Por conta disso, né, de muita coisa errada, muita coisa ruim que acontece no meio evangélico, irmãos, o ministério pastoral tem sido nivelado por baixo. As pessoas falam de pastores, falam mal de pastores, não sabem o problema que incorre nisso, porque existe um grande problema em você falar mal de pastores. Eu não estou aqui para me defender não, tá? Mas eu estou aqui para te ensinar, então é importante eu falar, não adianta eu guardar isso para mim. Às vezes eu peco, porque eu falo assim, se eu falar eles vão pensar que eu estou me defendendo. Mas só que aí eu deixei de falar e de te ensinar. Existe um grande problema em falar mal de quem foi levantado por Deus. Se você pegar exemplos na Bíblia, a gente vê, tinha Natã, Darã e Abirão. Quem lembra desses três aí? O que aconteceu com eles, com esses três e com as suas famílias? A terra abriu e eles com as suas famílias foram tragados pela terra. Por que, apóstolo Marcelo? Porque eles falaram mal do Moisés. Eles entraram numas contra Moisés, e a terra abriu e os tragou. Falar em Moisés, um dia a irmã de Moisés, Miriam, a Maria, tem alguma Maria aqui? Cuidado, Maria. A Maria foi também tirar satisfação com o Moisés. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quem sabe? Ela ficou leprosa. Então, eu não estou aqui, irmão,
Se eu for ficar falando disso aqui, nós vamos sair do foco. Mas é para você compreender que o ministério pastoral, infelizmente, irmãos, tem sido nivelado por baixo, porque tem um ou outro aí que estão fazendo tudo errado. Pessoas que dividem igrejas. Irmãos, ontem nós tivemos o testemunho de um pastor aqui, que ele é de uma igreja que começou, sabe como? Com a junção de duas igrejas. Ele falou, nós temos uma aliança tão forte, que nada vai nos separar. Todos os meses nós tomamos Santa Ceia, dizendo, nada vai nos separar. Louvado seja Deus. Eles são fruto de uma junção, de uma fusão de duas igrejas. Enquanto hoje a gente está vendo tantos aí dividindo igreja, divide. Tem um projeto, Deus dá um projeto e a gente está subindo para alcançar o projeto. Aí vem um, irmão, e pá! E derruba todo. Sabe aquele castelo que você vai construindo o castelinho com aquelas pecinhas ou com aquelas cartas, né? Vai construindo. Quando está chegando lá em cima, pá! Aí tem que começar tudo de novo, irmão. Uma coisa que Deus deu a visão. Eles não estão entendendo que aquilo lá é algo que o Senhor tem nos apontado para aquilo. E que quando eles fazem isso e derrubam tudo, eles não estão derrubando a igreja do pastor, do apóstolo, do bispo, de não sei quem. Eles estão mexendo com um projeto de Deus e isso vai trazer consequências. Hello! Isso vai trazer consequências, mas cedo ou mais tarde o preço vai, o boleto chega, a fatura vai chegar, mais cedo ou mais tarde, para aqueles que dividem. Irmãos, nós estamos aqui para multiplicar. A operação matemática da igreja é multiplicação. Nós vamos multiplicar, jamais vamos dividir. Jamais vamos dividir. Então, às vezes, queridos, como tem sido nivelado por baixo o ministério, às vezes a gente tem que falar algumas coisas e dá essa impressão que a gente está se defendendo. Eu não preciso me defender, mas eu preciso que vocês compreendam que quando Deus está na vida de um líder e Deus está apontando, os milagres vão acontecer, as pessoas vão chegar. Jesus estava na sua casa, o texto diz, e ele começou a juntar pessoas. Jesus está aqui nessa casa, irmãos, e as pessoas estão chegando. Olha, aqui tem um casal aqui hoje, glória a Deus, que estão aqui, talvez pela primeira vez. É a primeira vez que vocês vêm? É a segunda vez. Então, tem pessoas chegando, irmão, sabe por quê? Porque Jesus está, e quando Jesus está, as pessoas vão chegando, como nós vimos ali, ó. Se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Irmãos, nós vamos ter que trazer aquelas cadeiras que estão empilhadas ali. Não vai caber pessoas aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, porque Jesus está, irmão. Jesus está conosco. O Senhor está conosco. Aleluia. 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 E a multidão então se movendo ali naquele lugar, Jesus anunciava a palavra. A palavra, irmão, eu sempre tenho falado isso, queridos, nós somos uma igreja da palavra. Aqui não tem bromação, não tem, irmão, a palavra é tudo que nós precisamos, irmãos, está tudo aqui. Quando Jesus falou lá no livro do Apocalipse, no final, ele falou assim, olha, ai daquele que acrescentar ou que retirar alguma coisa, porque está selado, irmão, está selado, está tudo aí. O que eu preciso está aqui, o que você precisa está aqui. Isso é suficiente, irmão. Você não precisa de mais nada além daquilo que está aqui. Deus não deixou faltando nada. Esqueci de pôr lá. Irmão, vai lá, por favor, me ajuda aí, eu esqueci, relapso. Então me ajuda aí, fala lá alguma coisa lá mais do que eu já falei.
Quantos estão comigo e estão entendendo? Irmão, já está tudo aqui. O que você precisa está na palavra. E é por isso que o que Jesus anunciava era a palavra. A palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. A tua palavra eu guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Nós cantamos aqui agora há pouco. Escondi no meu coração, porque é dela que eu estou precisando. É a palavra. É a palavra. E aí o que acontece? As multidões começaram a vir, porque lá tinha palavra. Irmãos, se na casa de Jesus, em Cafarnaum, tivessem falando sobre buraco, sobre truco, Parmeira, Coríntias, principalmente desse último, não ia ter ninguém lá na porta. Hello! Mas Jesus estava falando da palavra. Jesus estava falando da palavra. E onde tem a palavra tem milagres, tem milagres. Onde tem a palavra tem milagres, irmão. Eu já começo a ver, irmãos, Deus tem feito milagres. Eu acredito que, irmãos, Deus, em breve, em pouco tempo, irmãos, nós vamos começar. Sabe por que às vezes a gente não ouve muito testemunho de milagres aqui na nossa igreja? Tem bastante. A gente vê Deus curando aqui direto. Sempre tem gente sendo curada, até de câncer. Glória a Deus. Mas sabe por que às vezes a gente não vê tantos milagres? Porque o nosso grupo é um grupo pequeno. E graças a Deus, vocês estão saudáveis. Vocês estão bem. Então, teoricamente, não está precisando de tanto milagre aqui na igreja. Quantos estão entendendo? Mas quando começar a se juntar as multidões, começar a chegar, meu irmão, pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, que estão sofrendo, que estão perdidos, irmãos que estão nas drogas, na bebida, na prostituição, que estão atolados no pecado, no lamaçal de pecados, irmãos, os milagres vão começar a se multiplicar aqui nesse lugar, e você vai ser parte disso. Se você está entendendo, meu irmão, minha irmã, se manifesta aí em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ao ponto que alguns amigos lá falaram assim: olha, a palavra está sendo ministrada dentro daquela casa e coisas tremendas estão acontecendo lá. Há um mover ali espiritual, a presença de Deus é ali. Onde está a palavra, irmão, Deus está presente. Jesus prometeu isso aí: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Então os amigos falaram assim, pegaram, eles tinham um amigo lá, doente, paralítico. Olha o verso 3, que diz, aleluia, louvado seja Deus. O verso 3 diz assim: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Eu imagino que era uma maca no canto esquerdo, tal, em cada canto da maca estava um amigo carregando. Aleluia. Quero falar algumas coisas aqui, irmãos, importantes. 4 pessoas. Quantos tem 4 amigos aqui? Amigo de verdade, irmão. Amigo que fala assim: não, eu vou se você precisar eu te carrego, eu vou carregar você. Fisicamente, irmão, vai te carregar. Quantos tem 4 amigos que falam assim: não, eu vou com você, eu te carrego, se você precisar. Se você não levantou a sua mão, é porque você não tem tantos amigos assim. Irmãos, o mundo, queridos, nesse mundo nós precisamos nos relacionar com pessoas.
é através do nosso relacionamento que a gente vai exercer influência sobre as pessoas. E também é através dos nossos relacionamentos que nós vamos receber influência. Por isso, o único problema está nisso, é com quem nós temos nos relacionado. Estão entendendo, sim ou não? Você precisa andar com pessoas que vão te apontar para o lugar certo. Se você andar com um cachaceiro, você vai se tornar um cachaceiro. Se você andar com uma mulher candinha, você vai ser candinha, fofoqueira, linguaruda, mequetrefe, meia sola. Mas se você andar com alguém que tem o Espírito Santo de Deus, que está na unção do Espírito Santo, uma pessoa cabeça boa, vai estar sempre te puxando para cima, vai estar sempre te conduzindo para a vitória, vai estar sempre buscando levar você junto com Ele para coisas grandes que o Senhor tem para fazer. Olha para o teu irmão, fala assim: você precisa de melhores amizades, irmão, fala para ele aí. Invista o seu tempo, procure pessoas que vão te conduzir, irmão. Mas aquilo que de graça você recebe, de graça você também tem que. Por isso você vai fazer novas amizades e você vai transferir aquilo que você tem recebido, você vai impactar a vida de muitas pessoas. Aleluia, eu estou entendendo que você já está aqui na visão. Louvado seja Deus. Você vai impactar. É como o Daniel falou ali, hoje a gente olha para a nossa agenda. Eu abro aqui meu celular, está ali, bispo fulano, apóstolo Beltrano, pastor não sei quem. Aí eu falo assim, meu Deus, como que eu vou impactar a vida do apóstolo Fábio Abud? Como é que eu vou impactar a vida aqui do... Hello? É necessário, irmãos, que você faça diferença lá naquele lugar onde Deus está te plantando. Louvado seja Deus. E vejam só o foco daqueles 4 homens. Eles vieram ter com ele conduzindo um paralítico. 4 amigos. E olha só o verso seguinte. E perguntou-lhe: é lícito? É lícito? Não, eu estou no outro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Havia aqui, irmãos, uma barreira, eles não podiam se aproximar. Tinha uma barreira ali, uma barreira física, uma barreira, irmãos, que qualquer um, quando olhasse. Uma vez eu fui num restaurante, Dia das Mães, não sei se você já teve essa infelicidade. A minha mãe não mora em São Paulo, minha mãe mora no Rio Grande do Norte, mas a minha sogra mora, né? Então, teve uma vez que a gente reuniu a família, Dia das Mães, vamos levar a sogra para almoçar num restaurante, Dia das Mães. Aí tal, meio-dia, irmão, falei, Glória, vamos para um restaurante. Quem já teve essa alegria de ir no Dia das Mães para um restaurante, irmãos? Chega lá na porta, irmãos, lotado, uma multidão de pessoas. Aí uma pessoa lá com um papelzinho, quem mais? Aí quantos vocês estão? Aí a gente contou lá, não sei, tinha 10, 12, 15, nem lembro mais, toda a família. Aí lá para umas 3:30, meio-dia, irmãos, o cara vem falar que vai 3:30. Hello? A gente foi embora. Por quê? Porque visualmente não dava, havia um obstáculo. Mas meu irmão, minha irmã,
nós não deixamos de almoçar com a sogra, nós arrumamos outro lugar, e nós fomos lá e nós conseguimos fazer aquilo que nós queríamos fazer. Olha para o teu vizinho e fala assim: não deixe que os obstáculos te parem. Fala para ele aí, irmão. Se não deu de uma forma, vai dar de outra, meu irmão, mas você precisa acreditar e não desistir, porque às vezes, queridos, pode até mesmo ser um teste. Às vezes você está tentando fazer alguma coisa e o Espírito Santo de Deus já está com a tua vitória na mão, Ele já está com o teu milagre preparado. Mas às vezes Ele permite um obstáculo, uma barreira, alguma coisa surgir diante de você, para te testar. Porque, irmãos, nós passamos pela prova para sermos aprovados. Todo mundo que quer aprovação tem que passar pela prova. E não desistir na primeira tentativa. E não desistir no primeiro obstáculo. E não desistir no primeiro problema. Não desistir na primeira situação difícil. Você precisa continuar crendo que você foi chamado por Deus e que Deus tem um propósito na sua vida e que Ele vai cumprir esse propósito. Então, não desista do teu chamado, não desista do que Deus colocou dentro do teu coração. Olha para dois que estão do seu lado e fala assim: Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida, meu irmão. Fala para ele aí, em nome de Jesus, Deus vai cumprir, aleluia, o que Ele te prometeu. Bendito seja Deus. Você só precisa perseverar, não desistir. O autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, ele diz assim: ele diz: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que permanecem para a vitória. Mais um poucochinho de tempo e aquele que há de vir virá e não tardará. Mas se eu retroceder, a alma dele não tem prazer em nós. Vocês estão entendendo, sim ou não? Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não tem prazer naquele que desiste, mas se você perseverar, aleluia, uma porta vai se abrir na sua direção, aleluia, algo vai acontecer, Deus vai te dar um jeito, Ele vai te mostrar um novo caminho, Deus vai te inspirar, irmão, Deus vai te inspirar, Deus é aquele que inspira, aleluia, os seus filhos, Deus vai te inspirar, vai te dar uma intuição. Os amigos olharam a barreira e de repente veio a inspiração. Sobe nessa casa, sobe nesse telhado, aleluia, aleluia. Irmãos, hein, Rafa? Presta atenção, Rafa. Olha só, se fosse uma daquelas pessoas assim: não, jamais subir no telhado, não, que isso, se não está dando aqui já é um sinal, se fosse para a gente vir, então Deus já tinha aberto o caminho, se o caminho está fechado é porque Deus não quer, Deus já está dizendo que não quer. Olha para o teu vizinho e diga assim para ele: parece que ele está falando de você ali na frente. Aleluia. Irmãos, eu quero citar aqui alguns exemplos, bem rápido. Jacó, um dia ele encontrou com um anjo no meio do caminho ali, quando ele vai passar o val de Jaboque, Jacó estava ali e ele viu o anjo, e aí ele soube que era um anjo do Senhor que estava passando ali no val de Jaboque. O anjo não tinha nada para fazer, irmão, naquela noite, aí foi ele passar bem no lugar onde que estava o Jacó. O anjo não tinha mais nada para fazer. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o anjo já está chegando no seu vale de Jaboque,
O anjo já está indo lá, e você precisa identificar que se tem alguém ali, irmão, não é por acaso, não é porque não tem nada o que fazer, ele está lá porque Deus enviou ele ali naquele lugar. E quando Jacó começou a apertar, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, o anjo falou, não vou dar. E ele, mas eu quero. E a Bíblia diz que ele lutou a noite toda com aquele. Olha para o teu vizinho e fala, você tem lutado pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho, pelo teu trabalho, pela tua melhora, pelo teu crescimento? Você tem lutado, irmão? Você tem lutado, irmã? Bendito seja Deus, não desista agora, irmão. Se você está vendo que há uma oportunidade, não desista, não volte atrás. Pelo contrário, insista. Ele insistiu a noite toda e pela manhã o Senhor liberou a vida de Jacó para ser mais que vencedor e trocou o nome dele. Deixou de ser Jacó para ser Israel, o príncipe dos exércitos de Deus. Aleluia! Israel, o príncipe dos exércitos de Deus. Ele não desistiu. Aquela mulher cananeia, ela tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. Ela foi até Jesus. E sabe o que aconteceu quando ela chegou diante de Jesus? O próprio Senhor falou, não é lícito eu deixar os filhos, né, o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela disse, mas eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos comem até das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia. Uma migalha já vai fazer a diferença na minha vida. Uma migalha daquilo que o Senhor deixar cair nessa manhã aqui dentro dessa igreja, irmão, vai fazer a diferença na sua vida. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para você que você é filho, que você é filha. Então o que Deus tem para você nessa manhã não é migalha. Deus tem o pão, Deus tem o maná para derramar sobre a sua vida. E se você está entendendo, se manifesta mesmo. Manda coração aí, meu filho. Manda coração aí, me ajuda a pregar o evangelho, meu irmão. Aleluia. Uma migalha, irmão. Aí Jesus está indo. Não, o pão é para os filhos, mas a migalha, eu quero a migalha. Aí Jesus parou. E aí ele falou, oh, minha filha, seja feito conforme a tua fé. E naquele mesmo instante, a filha dela foi salva. O centurião, a mesma coisa, o centurião foi diante de Jesus. Irmão, eu já sinto, eu estou sentindo, irmão, eu estou com calor aqui. Eu não sei porque que eu fui com essa roupa aqui de manga comprida, porque o negócio está pegando fogo aqui. Eu sei que o Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Eu sei que Deus está falando aqui nessa manhã. Deus está fazendo grandes coisas. Algo vai acontecer essa manhã aqui dentro dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Aquele centurião falou, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas basta uma palavra. Uma palavra. Não desista, irmão. Uma palavra que sair da boca de Deus, uma palavra que sair desse altar, porque nós estamos no lugar que Deus está presente. Uma palavra vai mudar a tua sorte, vai mudar a tua história. Em nome de Jesus. Aleluia. Então eles subiram no telhado e tiraram as telhas. E Jesus ficou assim, irmãos, olhando. Todas as pessoas que estavam dentro daquela casa também olharam. Eu quero perguntar para você, seja honesto.
O que vocês acham que as pessoas daquele lugar estavam vendo? Qual era a visão das pessoas convidadas ali que estavam naquela célula, naquela casa de paz? Estavam vendo 4 amigos e um doente. Mas o texto diz que Jesus não estava vendo 4 amigos e um doente. Jesus estava vendo fé. Aleluia, aleluia. Jesus, ele é capaz, ele tem o poder de enxergar a sua fé. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: põe para fora esse negócio aí, meu irmão. Fala para o teu vizinho. Aleluia. Seja feito conforme a tua fé, meu irmão. Põe para fora, mostra a sua fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê. É a certeza, eu tenho certeza, vai rolar, vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Deus já está liberando, as portas já estão se abrindo, o milagre já vai acontecer, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, o milagre vai acontecer na sua vida. Sabe aquilo que é tão grande para você? E que você tanto quer, que você fala assim, mas não vai dar. É porque a sua fé está pequena. Quando você fala assim, mas não vai dar, isso está me mostrando, para eu que sou um ser humano, já estou lendo você, a sua fé é fraca. Mas se você olhar, queridos, uma vez um menino, ele olhou assim, estava com o pai passeando, né? Ele falou assim: pai, qual é o tamanho de Deus? Aí o pai pegou, estava passeando, estava passando um avião lá em cima. Ele falou assim: qual o tamanho do avião? Aí o filhinho falou assim: é pequenininho, pai. Aí ele falou: ah, tá legal, entra aqui no meu carro. Aí entrou, levou ele lá no aeroporto. Quantos estão comigo que estão entendendo? Aí ele mostrou o avião assim, falou: e agora, filho, qual é o tamanho do avião? Aí o filho falou: nossa, pai, é tão grande o avião. Aí o pai respondeu: Deus é assim, filho, ele vai ser do tamanho que você enxergá-lo. Se você enxergar ele de longe, se ele for um Deus distante, ele vai ser um Deus pequenininho. Mas se você se aproximar, quanto mais você se aproximar de Deus, maior Ele será na sua vida, maior Ele será na sua história, maior Ele será nesse seu problema, nessa situação que você está enfrentando. Então nunca diga: é impossível, é difícil, porque para Deus não há impossíveis, não há nada difícil para Deus. Aleluia. Eu vou encerrar aqui, queridos, porque eu quero fazer uma aplicação dessa mensagem. E eu vou encerrar dizendo o seguinte: nós precisamos entender que assim como esses moços aqui, esses amigos, eles sabiam que se eles fossem dentro daquela casa, que o milagre ia acontecer ali com o amigo deles. Aleluia. Nós vamos entrar numa campanha. Essa semana é a semana de visita só, mas depois nós vamos ter 7 semanas. Depois dessa virão outras 7. Aí sim, a campanha de verdade, onde nós vamos estar nas casas. E eu creio que Deus vai operar milagres dentro dessas casas. Eu creio, irmãos, que Deus vai fazer coisas grandes dentro dessas casas,
porque ali vai estar sendo ministrada a palavra. A palavra vai estar sendo ministrada dentro daquele lugar. A palavra, a palavra, a palavra. Mas para eu viver o milagre, eu preciso pegar o meu amigo, eu preciso pegar pessoas, eu preciso pegar, irmão, oh, aleluia, aleluia. Eu preciso, irmãos, comunicar, eu preciso me relacionar, eu preciso exercer influência. Aquilo que eu tenho recebido, eu tenho que dar de graça para aqueles que estão ao meu lado, no meu trabalho, lá na sua rua, onde você mora, no seu condomínio, aonde quer que você esteja. Você precisa falar, ó, eu tenho um lugar para te levar, quero que você vá comigo, porque eu creio que a barreira vai sair dentro daquele lugar, irmão. Os céus estarão abertos dentro daquele lugar. Aleluia, que o milagre que você e que as pessoas da sua casa, da sua família tanto precisam, vai acontecer. Esses milagres vão acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Você vai ver com os seus olhos milagres acontecendo, porque milagres são reais. Milagres são reais. Quantos estão precisando de um milagre hoje? Eu quero pedir para você, está vendo esse altar? Eu não estou falando que eu estou sentindo um fogo aqui, irmão. Estou sentindo um fogo. É sério, tem pessoas que quando sobem aqui falam assim, nossa, estava um fogo ali. Calor, senti um calor ali. É porque é verdade, Deus se manifesta. E Ele está se manifestando. Então sai do teu lugar. Você que está precisando de uma resposta, você que está precisando de um milagre, sai do teu lugar, toca nesse altar. Toca aqui, irmão, com a sua fé, porque Deus vai ver a sua fé. Deus quer ver se você tem essa fé. Mostra para Ele o tamanho da sua fé. Mostra para Ele o quanto você quer isso de verdade, irmão. Mostra para Ele que você está disposto a subir o telhado, a fazer o que for necessário, a romper barreiras. Mostra para Ele o quanto que você tem essa fé de que o milagre vai acontecer hoje na sua vida. Em nome do Senhor Jesus.